começar aqui mais uma aula, dessa vez sobre adaptações celulares. Então aqui nós temos nosso conteúdo teórico e vamos ter também, no final dessa aula, desenvolvimento de questões, certo? Então vamos começar. Para a gente poder saber um pouco mais sobre adaptações celulares, primeiro nós temos que entender a fisiologia celular. E primeiramente, o conceito de homeostasia. Homeostasia é um conceito que a gente vai ver muito, é uma palavra muito importante na cadeira de mecanismos, juntamente com esse esquema aqui, a gente vai ver bastante ele. E vamos explicar um pouco hoje, Então, primeiramente, o que é hemostasia? Hemostasia é quando a função celular está normal e é quando ela está equilibrada, certo? Então, normalmente, o nosso corpo, as células, elas estão em homeostasia. Porém, a quebra dessa homeostasia, ela pode gerar ou uma lesão celular ou uma adaptação, certo? É isso que a gente vai ver nesse esquema aqui. A gente tem aqui em cima, a célula normal, em estado de homeostasia normal, equilibrada, as funções todas normais. Porém, ela pode ser submetida a algum estresse, certo? E aí, na tentativa de fugir desse estresse, a célula vai tentar se adaptar, certo? Vai acontecer uma adaptação, que é o que a gente vai estudar hoje. Em caso dessa célula não conseguir se adaptar, em caso de incapacidade de adaptação dessa célula, pode ocorrer uma lesão celular. Então, o que é a adaptação? É a célula tentando fugir dessa lesão celular aqui, certo? Então, ela vai tentar se adaptar diante de um estresse. E o que é que pode acontecer também? A célula está lá em situação de homeostasia, em estado de homeostasia, e essa mesma célula receber um estímulo nocivo. E aí acontecer essa lesão celular, certo? Mas antes, a célula ela vai tentar se adaptar para poder fugir dessa lesão celular, certo? Então, a aula de hoje ela vai se resumir nesse processo aqui, certo? Nessa parte aqui desse esquema. Tá? Então, isso é a homeostasia, essa função celular normal e equilibrada. Quando há quebra, ela gera uma adaptação, certo? Então, quando a célula ela é submetida a um estresse, ela vai tentar se adaptar àquele estresse, certo? Então, o que é que pode ser essas adaptações, Podem ser alterações no número, no tamanho, no fenótipo, na atividade metabólica ou as funções celulares, certo? E essas adaptações, elas podem ser tanto fisiológicas. As fisiológicas, elas são adaptações normais, respostas celulares normais ao estímulo normal de hormônios ou de mediadores endógenos, certo? Então, a adaptação celular fisiológica ela é uma adaptação normal e em respostas normais do organismo mesmo. Já as patológicas, elas são respostas a esses estresses que a gente viu lá em cima. A célula, ela recebe um estresse e ela vai tentar se adaptar, podendo ali mudar sua estrutura, sua função e tudo isso que a gente viu aqui em cima, para tentar, assim, escapar daquela lesão celular, Então, o que é que pode ser alterado, Mais uma vez, o tamanho da célula, o número, o fenótipo, a atividade metabólica e a função celular, certo? Então, vamos ver agora quais são esses tipos de adaptação celular, Primeiro, nós temos a hipertrofia, muito conhecida aí pelo pessoal que faz academia, Enfim, o que é a hipertrofia? Ela vai ser um aumento do tamanho das células. Importante essas duas palavras-chave, tá? Aumento do tamanho, certo? Que resulta em um aumento do órgão. Então, se a gente tomar, por exemplo, o tecido muscular, ele é submetido ali a um estresse e as células vão tentar se adaptar. Como? Aumentando o tamanho dessas células. E, consequentemente, o tamanho do órgão vai aumentar também. No caso do tecido muscular, os músculos eles vão aumentando, certo? Então, isso é hipertrofia, A gente tem aqui um exemplo. Aqui nessa imagem, a gente vê aqui, vamos dizer que o tecido muscular é essa parte vermelha, E aí a gente tem aqui ele no tamanho inicial, depois de submetido a um estresse, ele aumenta. E como é que é esse mecanismo, A hipertrofia ocorre devido ao aumento da síntese de componentes estruturais. O que é síntese? Síntese é produção,
certo? Anotar aqui. Síntese é produção. Então, vai acontecer esse aumento da produção, né, dos componentes estruturais. Então, a célula ela vai ali reforçar a estrutura dela, né, aumentar a estrutura para poder se adaptar bem àquele estresse. Então, vai aumentar de tamanho. E qual é um detalhe muito importante, que cai bastante em prova? Prestem atenção que aqui há um aumento do órgão, certo? Porque aumentou de tamanho, porém, os números de células, eles continuam os mesmos. Houve aqui somente um aumento de tamanho. Então, na hipertrofia, não há formação de novas células, certo? A formação de novas células ela vai acontecer no próximo tipo de adaptação celular que a gente vai estudar, que é a hiperplasia, certo? A hiperplasia a gente também consegue ver nessa imagem aqui. Repare que aqui também teve um aumento do órgão. Porém, qual foi a diferença aqui? Aqui as células não aumentaram, as células só aumentaram de número, né? Aumentaram apenas em número e não em tamanho. Então, o que é hiperplasia? O aumento do número da célula. A hipertrofia é o aumento do tamanho, a hiperplasia é o aumento do número de células e, consequentemente, aumento do órgão também, certo? Então, acontece esse aumento do número de células devido a diversas mitoses. Mitose, a gente viu aí no ensino médio, né, que é o processo de divisão celular, né, em que a célula se divide, se multiplica. Então, acontece mais ou menos dessa forma aqui, que eu estou desenhando, né? E aí acontecem na hiperplasia diversas mitoses dessa. Então, a célula, ela vai aqui, né, se multiplicar e vai ocorrer também um aumento do órgão. E o que acontece? Geralmente pode ocorrer também junto com a hipertrofia. Então, a exemplo dessa que a gente deu do tecido muscular, né? Pode acontecer ao mesmo tempo tanto o aumento de número quanto o aumento do tamanho das células, certo? Então, a hiperplasia a gente tem alguns tipos, né? Ela pode ser tanto fisiológica quanto patológica. E aí vamos ver agora cada uma delas, né? A hiperplasia fisiológica, ela pode ser hormonal ou compensatória. A hormonal é a multiplicação das células por ação hormonal, como o próprio nome diz, né? Um exemplo é o epitélio glandular da mama na puberdade e na gravidez. Então, por uma ação hormonal, né, o hormônio vai lá e vai mandar mensagem para aquelas células para que as células desse tecido elas possam se multiplicar, certo? Então, é a multiplicação dessas células, aumento do número dessas células por uma ação hormonal. Essa é a hiperplasia fisiológica hormonal, certo? E também pode ocorrer a hiperplasia fisiológica compensatória, certo? Então, o que é a hiperplasia fisiológica compensatória? É o crescimento de tecido após remoção ou perda de um órgão. E aí, o que acontece? Ocorre por intermédio da diferenciação e proliferação de células-tronco. O que acontece? As células-tronco, elas são um tipo de células que elas podem se diferenciar, elas podem virar qualquer outro tipo de células. Então, o que acontece na hiperplasia fisiológica compensatória? Um exemplo, vamos dizer que isso aqui é um fígado, certo? Um desenho bem rápido, mas a gente sabe que o fígado ele pode se regenerar. Então, vamos dizer que aqui houve uma perda desse fígado, o paciente perdeu parte aqui desse fígado. O que é que vai acontecer? Esse tecido lesionado, ele vai mandar uma mensagem para as células-tronco. E as células-tronco vão começar a se multiplicar em várias células desse tecido, certo? Se diferenciar e se multiplicar, se proliferar em células desse tecido do fígado, certo? Então elas vão vir para cá e vai acontecer uma regeneração desse fígado mais uma vez, certo? Então esse é um exemplo de hiperplasia fisiológica compensatória, certo? Então aqui a diferenciação e proliferação compensando, por isso que o nome é hiperplasia fisiológica compensatória, certo? Vai compensar a perda de função daquele órgão. Então, esse órgão aqui voltou a ter a função normal dele, certo? Outro exemplo, o útero, que sofre uma série de modificações na gravidez. Ele vai receber um sinal para iniciar essa proliferação de células, certo? Modificando-se para nutrir e albergar o feto. Albergar seria mais ou menos a mesma coisa que
abrigar, certo? Então, esse é o exemplo de hiperplasia, e esses, hormonal e compensatório, são os tipos de hiperplasia fisiológica. E a gente também tem a hiperplasia patológica. A hiperplasia patológica, ela pode ser causada, geralmente, né, é causada pelo excesso de hormônios ou de fatores de crescimento. Então, vai ocorrer ali a proliferação de células maduras, induzidas por fatores de crescimento, certo? O que é bastante importante aqui, que cai em prova, isso aqui. A hiperplasia patológica, ela difere do câncer. Por quê? O que é o câncer propriamente dito, né? Falando de uma maneira bem rápida, uma maneira bem chula, o câncer, ele é a multiplicação desenfreada de células, né? Sem nada para impedir. Então, sem mecanismos que vão controlar, né, esse crescimento. E por que a hiperplasia patológica ela difere do câncer? Por que ela difere do câncer? Porque ela vai preservar esses mecanismos que vão controlar o crescimento. Então, é uma multiplicação de células, mas não é um controle desenfreado. Não é uma multiplicação sem controle, certo? E também sem mutações genéticas, certo? Porém, por mais que difere do câncer, são áreas mais suscetíveis ao câncer, certo? Porém, se perguntar em prova, a hiperplasia patológica difere do câncer, certo? Partindo aqui para o nosso próximo tipo de adaptação celular, nós temos a atrofia. A atrofia, o que é que ela é? Ela é a redução do tamanho de um tecido pela redução do tamanho e número de células. Vamos revisar, porque talvez tenha ficado um pouco confuso. A hipertrofia, escrevi aqui rapidinho. A hipertrofia é o aumento do tamanho das células. A hiperplasia é o aumento do número de células. E a atrofia, o que é? Ela é a diminuição, certo? Do tamanho e do número das células, o que vai gerar uma diminuição do tecido, certo? Então, é basicamente isso aqui, para a gente lembrar bastante lá na hora da prova. E não se confundir, certo? Então, essa diminuição do número de células, ela é chamada de hipoplasia, certo? E ela pode ser, a atrofia, né? Ela pode ser tanto fisiológica quanto patológica. Um exemplo é a do paciente acamado, né? Os pacientes acamados pelo desuso, né? Que a gente vai até ver aqui na frente, pelo desuso ali do tecido muscular, ele acaba tendo uma atrofia desses músculos, né? Então, esse é um exemplo de atrofia. Então, outra coisa que é bastante importante, a atrofia, ela tem a função diminuída das células, né? Faz com que as células tenham a sua função diminuída. Porém, não há morte celular, certo? Então, é diminuição da função, mas não morte celular. Então, causas comuns da atrofia. A gente viu, né? O desuso, né? Redução da carga de trabalho, perda de inervação ou de estimulação hormonal, diminuição de suprimento sanguíneo e a nutrição inadequada. São algumas causas comuns da atrofia, certo? E a nível celular, o que é que a atrofia, como é que a atrofia vai funcionar, certo? Vai ter uma diminuição da síntese, que a gente já viu, né, que é a produção, e aumento da degradação de proteínas. Então, vai produzir menos e degradar mais. E essa degradação, ela funciona pela via ubiquitina-proteasoma, ou pela autofagia. Não se assuste com esse nome, tá? O que é isso? O que é a via ubiquitina-proteasoma? Vamos dar uma olhada. A deficiência de nutrientes da célula, né, e o desuso, elas podem ativar as ubiquitina ligases. O que é a ubiquitina ligase? Vamos pular aqui para a gente ver. É uma proteína que vai selecionar qual proteína será degradada. Então, o que é que acontece? Qual é o processo? A ubiquitina ligase, ela vai selecionar quais proteínas, vamos colocar aqui um monte de P, um monte de proteínas, ela vai selecionar quais proteínas elas vão ser degradadas, certo? Então, ela vai selecionar algumas e vai levar elas para os proteassomas. O que é que são esses proteassomas? Os proteassomas são um complexo proteico que pode acontecer aqui a reciclagem dessas proteínas. Então, a ubiquitina ligase, ela vai selecionar as proteínas
que vão ser degradadas e vão levar elas para os proteassomas. Aqui no proteassoma, esse proteassoma ele pode tanto reciclar essas proteínas quanto levar elas para serem degradadas, certo? Então acontece a reciclagem de algumas proteínas. Aqui elas podem ser tanto recicladas quanto degradadas, certo? Então a ubiquitina ligase, revisando, ela vai selecionar as proteínas e levar para o proteassoma. O proteassoma ele é um complexo proteico que pode acontecer aqui a reciclagem dessas proteínas ou logo a degradação delas, certo? Então essa é a via ubiquitina-proteassoma, certo? Então, já passamos dessa parte. Vamos falar agora de outro método de degradação, né, dessas proteínas, que é a autofagia. O que é autofagia? A palavra propriamente dita, se a gente for analisar, auto significa si mesmo e fagia significa comer. Então, o processo de autofagia é a célula se autodegradando, comendo a si mesmo. Então, a célula desnutrida, ela vai começar a digerir as próprias organelas dela para tentar sobreviver, certo? Então, ela tá lá com deficiência, né, de nutrição e vai tentar se nutrir comendo suas próprias organelas, digerindo suas próprias organelas. E aí, como é que funciona esse processo? A célula, aqui está a nossa célula, ela vai desenvolver o autofagossomo. O autofagossomo, ela é uma vesícula, ele é uma vesícula que a célula vai ter, que vai começar a digerir as organelas. Essas são as organelas, tá? Desenhando aqui. Vai começar a digerir as organelas da célula. E esse fagossomo, ele vai se fundir com o lisossomo. O lisossomo é uma organela que é rica em enzimas digestivas, certo? Então, nessa fusão do lisossomo com o autofagossomo, vai ter ali uma vesícula que vai digerir a célula, essas organelas, né? E vai ter essas enzimas digestivas. Então, ele vai digerir e acabar ali com essas organelas, digerir a si próprio, certo? Esse é o processo de autofagia. E aqui um exemplo de atrofia, que é a atrofia cerebral. Então, a gente vê que tem aqui essa diminuição do tamanho do órgão, né, por conta da diminuição do número de células e a diminuição do tamanho das células, certo? Então, o nosso próximo tipo de adaptação celular é a metaplasia. A metaplasia vai ser uma alteração reversível, certo? Do tipo celular. Um tipo celular é diferenciado, ele é substituído por outro tipo celular. Então, a metaplasia é essa substituição de um tipo de célula por outro, certo? E ela vai na metaplasia, no processo de metaplasia, essas células vão se adaptar para tornar as células mais resistentes. E aí, o que é que a gente tende a pensar? Se é para as células ficarem mais resistentes, então que bom, né, que está tendo metaplasia. É um processo vantajoso para o organismo. Porém, não é dessa forma. A metaplasia ela é pouco desejada. Por quê? Porque se as células elas estão precisando se adaptar para se tornarem mais resistentes, é porque existe um agente causador, algo que está causando aquele estresse, né? E isso pode favorecer o desenvolvimento de lesões malignas. Então, a metaplasia ela é pouco desejada, certo? Um exemplo muito pertinente que a gente tem de metaplasia são os pacientes tabagistas crônicos e o trato respiratório deles. Então, as células do trato respiratório elas vão começar a se adaptar por conta daquele estresse que está acontecendo ali, né? As substâncias tóxicas do cigarro, a temperatura, certo? Então, antes, aqui elas tinham células, o trato respiratório tinha células cilíndricas, normais, né? E aqui as células já vão ser escamosas, vão ter diminuído de tamanho, certo? Essas são as células metaplásicas. Então, a metaplasia é esse processo de substituição desse tipo celular, certo?
Então, qual é o mecanismo da metaplasia? A reprogramação de células indiferenciadas. Então, essas células elas vão ser reprogramadas para virarem outro tipo celular, numa tentativa da célula, né, de se adaptar ali àquele meio, aquela homeostasia quebrada, certo? E para finalizar nossa parte teórica, a gente tem a displasia. A displasia, ela pode estar associada ali também a tecidos metaplásicos, pode acontecer ao mesmo tempo, né? E o que acontece é que há uma alteração dos genes que regulam a proliferação e a diferenciação celular. A gente lembra disso de onde? Da hiperplasia, né? A gente viu que a hiperplasia, ela difere do câncer, por quê? Porque ali ela tem ainda o controle, ela mantém o controle dessa proliferação celular, né? Porém, aqui há uma alteração desses genes que vão regular a proliferação e a diferenciação celular. Então, essas células elas vão começar a se proliferar de maneira desenfreada, desregulada, certo? Então, por isso, elas são consideradas pré-cancerosas. Então, a hiperplasia difere do câncer e a displasia é pré-cancerosa, certo? Então, um exemplo que a gente tem da displasia é a displasia fibro-óssea. A gente vai ver ela bastante na cadeira de DOI, que é diagnóstico odontológico integrado, né? Na displasia fibro-óssea, o tecido que antes era osso vai começar a virar tecido fibroso. Então, é uma mudança desse tipo de tecido, certo? Então, essa foi a nossa parte teórica. Vamos agora para o desenvolvimento das questões. Vamos lá para as nossas questões. Questão 1. Classifique os índices a seguir em V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá. Primeiro, a função celular normal e equilibrada é chamada de homeostasia. Vamos lá marcar aqui. Homeostasia. E sua quebra pode gerar lesões celulares. Certíssimo, né? A gente viu lá no início da aula que o que é homeostasia? Função celular normal e equilíbrio, certo? E a quebra da homeostasia pode gerar, sim, lesões celulares. Próximo. A lesão celular se instala na incapacidade de adaptação de uma célula diante de um estresse ou estímulo. Certinho. A célula não conseguiu se adaptar, vai acontecer ali uma lesão. A adaptação celular de causa fisiológica é uma resposta anormal diante de um estímulo exógeno. O que é que está errado aqui? A adaptação celular fisiológica ela é uma resposta normal, certo? Diante de um estímulo endógeno, certo? Então aqui é um F. Próximo. A adaptação celular de causa patológica é uma resposta ao estresse que permite que a célula mude sua estrutura em função, para assim escapar da lesão celular, certo? A célula vai se adaptar tentando escapar dessa lesão celular, certo? Segunda questão. Sobre a hipertrofia, assinale a alternativa incorreta. Vamos prestar atenção aqui, né? Vamos lá. A hipertrofia consiste no aumento de tamanho de um órgão devido ao aumento do tamanho das células. Certíssimo, né? Próximo. Quando se deseja um aumento de massa muscular, é necessário colocar os músculos intencionalmente sobre um estresse, que gera um aumento celular, como tentativa das células de se adaptarem. Este é um exemplo clássico de hipertrofia. Certíssimo. Junto com a alternativa A, né? A célula vai sofrer um estresse e essa célula vai tentar se adaptar. No caso da hipertrofia, vai tentar se adaptar aumentando ali, né? Então, essa alternativa aqui está correta. C. A hipertrofia ocorre devido à diminuição da síntese de componentes estruturais. Errado, né? Há um aumento da síntese. Vou botar uma setinha aqui para cima. Aumento da síntese dos componentes estruturais, para assim elas conseguirem crescer e acontecer essa hipertrofia, certo? Então, a última, apesar de haver um aumento do órgão, na hipertrofia não há aumento da quantidade de células. Certinho, né? A gente sabe que o aumento da quantidade de células é a hiperplasia. Hiperplasia, certo? Próximo. 3. Sobre a hiperplasia, classifique os índices abaixo em V para verdadeiro e F para falso.
A hiperplasia consiste no aumento do número de células de um tecido devido à intensa atividade mitótica. Perfeito, né? A atividade mitótica a gente viu que é a proliferação dessas células, a divisão e multiplicação das células. Então, a hiperplasia é o aumento de número de células. Perfeito. A hiperplasia pode ocorrer juntamente com a hipertrofia, certo também, né? A gente viu ali que elas podem acontecer simultaneamente. A hiperplasia compensatória repara a lesão e ou a perda de função de um órgão, certíssimo também. A gente viu lá o exemplo do fígado, né? Que o fígado vai... o tecido lesionado do fígado vai ativar as células tronco, que vão se diferenciar em vários tipos celulares, que vão até lá no fígado restaurar o fígado e compensar essa perda de função, certo? Então, essa opção aqui é verdadeira também. Próximo. A hiperplasia patológica é considerada pré-cancerígena, por não preservar os mecanismos de controle da proliferação celular. Errado. É justamente o contrário. A hiperplasia patológica, ela difere do câncer, né? A gente viu. Por não preservar os mecanismos de controle e proliferação celular, não, na verdade, ela preserva, certo? Quem é que não preserva esses mecanismos de controle de proliferação celular e são consideradas pré-cancerígenas? Na verdade, a displasia, né? A displasia realmente não vai preservar esses mecanismos. E aí, por isso, ela é considerada pré-cancerígena. Mas a hiperplasia patológica, ela vai diferir do câncer. E vai preservar, na verdade, né, os mecanismos de controle da proliferação celular. Certo? Vamos lá para o próximo. Questão 4. É possível citar como características da atrofia aumento do tamanho de um tecido pelo aumento da quantidade de células? Não, né? Essa é a característica da hiperplasia. B. Redução do tamanho de um tecido pela diminuição do tamanho, do número e tamanho das células. Certíssimo, né? Na atrofia vai acontecer diminuição do tamanho e diminuição do número, o que vai gerar a diminuição do tamanho do órgão, certo? C. Diminuição do tecido pela alta incidência de morte celular. Aqui é importante. Não tem morte celular na atrofia, certo? Apenas diminuição da função, certo? D. Aumento do tamanho das células no tecido. Não, isso aqui é hipertrofia, certo? Então, certa letra B. É característica da atrofia redução do tamanho de um tecido pela diminuição do tamanho e número das células. Certo? Então, questão 5. Qual das opções abaixo é uma causa comum da atrofia? Causas da atrofia. Aumento de carga de trabalho? Não, né? É justamente a falta dessa carga de trabalho, né? O desuso que vai causar a atrofia. Uma das causas da atrofia, né? Estímulo hormonal excessivo? Também não. Nutrição inadequada? Sim. As células, elas não vão estar ali nutridas, né? E vai acontecer todo aquele processo que a gente viu da via ubiquitina proteasoma ou também da autofagia, justamente por essa falta de nutrição, né? Então, a atrofia, por ser a diminuição do tamanho e diminuição do número das células, ela ocorre por causa da falta de nutrição adequada. Aumento de suprimento sanguíneo? Também não, né? Então, a resposta é a letra C. Uma das causas da atrofia é a nutrição inadequada. Questão 6. Qual é o principal mecanismo envolvido na atrofia celular? O aumento da síntese de proteínas? Não, né? É a diminuição da síntese de proteínas, porque é a atrofia. A atrofia é sempre diminuição, né? Estímulo hormonal? Também não. Aumento do número de organelas? Também não. A diminuição da síntese e aumento da degradação de proteínas. Perfeito. Então, vai haver diminuição
da produção, né, dessas proteínas e o aumento da degradação. Também, como a gente viu, degradação via ubiquitina proteasoma e via autofagia, certo? Questão 7. O que é ubiquitina ligase? É uma proteína que aumenta a síntese de proteínas? Não, né? Letra B. Um complexo proteico onde ocorre a reciclagem de proteínas. Isso aqui é o proteasoma. Proteasoma, não a ubiquitina ligase. Certo? Letra C. Uma proteína que seleciona quais proteínas que serão degradadas no processo de autofagia. Perfeito. Então, a ubiquitina ligase, ela vai selecionar as proteínas que vão ser degradadas, né? Ela vai selecionar essas proteínas e mandar elas para o proteasoma. Aqui no proteasoma, ele pode tanto degradar, quanto também reciclar essas proteínas, certo? Então, a ubiquitina ligase, ela vai selecionar essas proteínas para poder mandar para o proteasoma. Um tipo de célula que realiza a autofagia, célula não, né? Ela é uma proteína. Proteína. Certo? Então, questão 8. Sobre a autofagia. Classifique os índices abaixo em V para verdadeiro e F para falso. O processo de autofagia resulta da formação de autofagossomos que se fundem com lisossomos. Perfeito, né? A gente viu que tem a nossa célula, que tem que vai começar a produzir, né, vai começar a formar os autofagossomos. Os autofagossomos são uma vesícula que vai começar a degradar as organelas da célula, né, vai começar a englobar essas organelas. E ele vai se fundir com os lisossomos. Os lisossomos são organelas que elas são ricas em enzimas digestivas, né? Então, vai ter aqui também nessa vesícula lisossomos que vai começar a digerir. Então, os autofagossomos, essa vesícula de autofagossomo, né? Ela vai englobar essas células, essas organelas, aliás, e os lisossomos vão começar a digerir, certo? Então, tudo certo aqui com o processo de autofagia. Essa alternativa está correta. Próximo, a autofagia é sempre um sinal de morte celular e não possui função protetora. Isso aqui é falso. Por quê? A autofagia, ela possui sim função protetora. A célula, ela vai digerir a si mesma, né, na tentativa de evitar uma lesão celular. Então, sim, ela tem função protetora. E a gente viu também que a autofagia, ela é um processo de degradação de proteínas ligado à atrofia, certo? E a atrofia, ela não está relacionada... Opa, fiz o lugar errado. Mas a autofagia, ela não está relacionada com a morte celular, certo? Então, essa alternativa aqui está errada. Não há morte celular, apenas diminuição de função, certo? Então, próximo. A autofagia pode ser ativada em condições de estresse celular, como a desnutrição. Correto, né? A gente já viu isso lá em cima também. Então, a autofagia é fundamental para a homeostase celular e envolve a degradação de componentes celulares. Perfeito, né? A autofagia, ela tem essa função protetora, que nem a gente viu, para escapar das lesões celulares, né? E garantir que haja essa homeostase celular, esse equilíbrio celular, né? Então, essa alternativa está correta. E última questão, para a gente finalizar, falando sobre a metaplasia e a displasia, né? São processos de adaptações celulares que podem estar associados. Sobre esses processos, classifique os itens abaixo, em V para verdadeiro e F para falso. A metaplasia consiste na substituição reversível do tipo celular existente em um tecido. Certíssimo, né? A gente viu o exemplo dos tabagistas crônicos e do trato respiratório deles. Há uma substituição ali do tipo celular para que aquelas células se tornem mais resistentes. Porém, não é um tipo de adaptação celular desejável, né?
por ser mais ali suscetível a lesões malignas, certo? O que já é a explicação do próximo item. A metaplasia é um processo vantajoso, uma vez que há adaptação para células mais resistentes. Errado, né? Não é um processo vantajoso. Por quê? Porque se as células estão precisando se adaptar para serem mais resistentes, é porque existe um agente causador, existe um estresse, né? E elas são mais suscetíveis também a lesões malignas. Então, não é vantajoso e não é desejável, certo? Próximo, a displasia consiste na alteração dos genes. Alteração dos genes que regulam a proliferação e a diferenciação celular. Perfeito. Verdadeiro. Na displasia, vai ter uma alteração dos genes que vão regular a proliferação e a diferenciação celular, né? Então, a gente viu, mais uma vez, na hiperplasia, tem esses genes, né, que vão regular para que não haja multiplicação celular desenfreada, sem limites, né? E aqui na displasia não vai ter esse controle. Por quê? Porque esses genes estão alterados, certo? Então, a displasia consiste na alteração dos genes que regulam a proliferação e a diferenciação celular, certo? Justamente por isso elas são chamadas de pré-cancerosas. Pré-cancerosas, certo? Próximo. A displasia não pode ser considerada um processo pré-cancerígeno. F, né? A gente viu. Pode ser considerada, sim, um processo pré-cancerígeno justamente por causa dessa alteração de genes, certo? São exemplos de metaplasia e displasia a adaptação de células do trato respiratório de tabagistas e a displasia fibro-óssea, respectivamente. Perfeito, né? Adaptação de células do trato respiratório como sendo um exemplo de metaplasia, de substituição dessas células, né? E a displasia fibróssea, né? Que é uma substituição do tecido ósseo para tecido fibroso. Então, essas foram as nossas questões. Essa foi a nossa videoaula, pessoal. Estudem bastante pelo livro, certo? A literatura indicada pelo professor. E é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado também, tá? Bons estudos!